Anderson Ascencio. Acabou de entrar, não é, Anderson? Acabei de ligar, você foi o primeiro, primeiríssimo. Que bom que você está aqui. Alan Celulares também está aqui no Psi Elias Pereira. Já sabem o tema de hoje? Já foram informados? Já viram o vídeo? Anderson e Alan, ou Alan, já sabem o tema de hoje? Da nossa conversa? Estão conseguindo me ouvir bem também? Manda um joinha se vocês estão conseguindo me ouvir. Pessoal do Psi Elias Pereira. Manda um joia se você consegue me ouvir. Não está conseguindo ouvir? Áudio está ok? Bom, um está dizendo que não, o outro está dizendo que está ok. Vamos ver o terceiro para desempatar. Patrícia, artigos religiosos. Está conseguindo me ouvir, Patrícia? Você do Psi Elias Pereira, está conseguindo me ouvir? Sônia Maia, 08. Está conseguindo ouvir, né? Beleza. Vocês viram que hoje eu não esqueci de ligar aqui. 3 lives eu esqueci de ligar e eu fiz uma promessa para Santo Elias, que é meu xará, de que não iria me esquecer mais. Deixa eu ajeitar isso aqui, que isso aqui depois vai para o YouTube e vai ficar para muita gente ver. Além do mais, vocês merecem uma imagem muito boa. Ok, muito bem. Deixa eu ligar aqui. Falta 1 minuto para nós entrarmos no outro Instagram, que é o Mente Quântica. Então nós vamos dar um tempinho aqui, 1 minutinho, 2, até terminar a outra live do Mente Quântica, para eu poder entrar no Mente Quântica. Eu tinha feito a pergunta se você que está aqui comigo no Psi Elias, se você já sabe o tema de hoje. Sim? Sabe o tema? E qual é o tema? Hoje é muito fácil, né? Porque é a data comemorativa. Qual será o nosso tema de hoje? Lembrando que nosso último tema foi sobre mãe. Márcio está dando boa noite, Márcio. Que bom ter você aqui conosco. Estamos aguardando só 1 minutinho para terminar outra live no canal do Mente Quântica, para nós entrarmos juntos. Márcio Canha Mero. Muito bem. P. Mendes acabou de entrar. Adete acabou de entrar. Olha lá, quanta gente bacana chegando aqui. Estou feliz hoje. Hoje o meu canal está me surpreendendo. Vocês estão me surpreendendo. Pode convidar amigos. Manda um convite para um amigo, não é? Talvez dizendo para ele o tema de hoje, especialmente se ele é pai, né? O tema de hoje é a importância da figura paterna na psique. Deixa eu ligar aqui o Mente Quântica e já começar a receber os meus amigos que também fazem parte do Mente Quântica. O canal está me informando que está avisando as pessoas que já entramos. Vamos continuar aqui no Psi Elias Pereira. Denilson Soares. Denilson Soares. Conheço você pessoalmente, Denilson? De onde será que eu te conheço? As imagens aparecem tão pequenininhas. Denilson 90, boa noite, meu caro. Um aceno para você também. Lezinha Pérez também está conosco, muito bem-vinda. Canal Mente Quântica, como sempre, nos surpreendendo positivamente. Aí um número bacana de pessoas, Maria Aparecida,
Eunelminha entrando, Suzana Ferreira, olá Suzana, boa noite, que bom que você está aqui. Cassiano PJ e Daiane Camargo acabaram de entrar. Heloísa G12 também conosco aqui no canal Mente Quântica. Estávamos aqui no Psi Elias Pereira aguardando o pessoal do Mente Quântica para iniciarmos juntos nosso magnífico e bom tema de hoje. O tema de hoje me coloca numa situação de como se fosse um elefante numa sala de cristais. Eu já vou dizer por quê. Casentini, também aqui no Mente Quântica. Aline Lopes, bem-vinda Aline. Você aí com uma blusa toda rosa, toda elegante, bem-vinda. Aqui iremos falar hoje sobre o pai e a sua importância para a formação da psique. Já falamos sobre mãe, sobre maternidade. Hoje vamos falar sobre paternidade. E depois, a minha dica é que você faça o quê? É que você volte no Mente Quântica, é que você volte no Psi Elias Pereira e assista novamente a live sobre a mãe e a formação da mente para entender melhor ainda a nossa live de hoje, que é sobre a importância do pai na formação da mente. Ambas palestras se complementam. Estúdio Nanekir está conosco no Mente Quântica. Eliane Aparecida, ok, já estava conosco. Corina Salazar, muito bem. José F. Amorais também está conosco. No Psi Elias Pereira. Solinda 3, você está sempre aí, não é? Sempre presente, bem-vinda. Ana Lívia Pacotinho entrou. Ô, Ana Lívia, que bom ter você aqui. Eu acho que é a sua mamãe que está assistindo a gente, eu tenho essa suspeita, não é? Ou seu papai, talvez. Mas é muito bom ver a sua imagenzinha linda aqui no Psi Elias Pereira. O José Moraes está dizendo boa noite, não é? Também o nosso boa noite para você, que bom estarmos juntos, que bom estarmos aqui. A Neiva Lopes Pereira também está conosco. Já temos um grupo significativo, já temos um grupo bacana. E ainda que fosse um grupo menor, eu aprendi uma coisa na vida. Eu passei 3 anos da minha vida dando palestras no interior do estado de São Paulo. E a maioria dessas minhas palestras, elas são oriundas desse tempo. E às vezes eu falava para um auditório de 1000 pessoas. E às vezes eu falava para um auditório de 30 pessoas. Mas eu aprendi a fazer a festa com quem chega na hora, com quem chega no horário. Então nós vamos começar a nossa festa de conhecimento, de troca de informações. Você pode participar, você pode escrever aí. Eu vou tentar acompanhar, eu vou tentar ler, vou tentar responder as perguntas. Eu vou tirar e colocar o óculos, porque eu não vou ficar com o óculos direto, porque ele reflete uma luz muito chata aqui da minha iluminação. Mas o Tiago Pedrosa 2020 também está conosco. Que bom ter você aqui, Tiago. André Góes também entrou aqui no Mente Quântica. Por que eu falei que estou numa condição de elefante dentro de uma loja de cristais? Hoje talvez seja a minha primeira live nesse espaço do Psi Elias Pereira e do canal Mente Quântica da nossa querida Kênia Bastos, que nos oferece com gratuidade esse canal, não é? Para chegar ao seu coração, para chegar à sua mente, para chegar ao seu espírito, à sua alma, para chegar até você, para conversar sobre as coisas importantes da consciência, da mente, da psique, da nossa alma. Eu quero falar sobre paternidade hoje. E você sabe que paternidade, talvez você não participe, ou não esteja participando de fóruns, canais de reflexão sobre paternidade. Mas paternidade é uma questão que está sendo muito discutida hoje, não é? Qual o papel do homem na família?
existe a necessidade de um homem na família, não é? Você deve estar pensando, mas que conversa é essa aí, doutor Elias? Não, se discute isso sim, não é? Se há um papel para o homem após a década de 50, 60, com a revolução sexual, o sexo, drogas e rock and roll, a minissaia, o anticoncepcional, o homem entrou numa crise muito forte após a década de 60. Eu quero te ajudar, mulher, você que é casada, você que é solteira, você que mora com alguém, seja essa pessoa quem for, a compreender esse assunto que é para a sua cultura geral também. Da década de 50 e 60 para cá, o homem vive uma crise de identidade. Ele não sabe mais qual é o seu papel. A mulher vai se afirmando cada vez mais, assumindo papéis definidos, definitivos, pertinentes na sociedade. E o homem parece que está perdendo o papel que outrora a sociedade lhe tinha concedido na sociedade. Mas eu quero falar um pouco sobre a paternidade e nessas condições. Quando nós falamos sobre mãe, nós falamos que quando o bebê nasce, ele entra em contato com uma pessoa. Qual é a primeira pessoa com a qual o bebê entra em contato? Diga lá. Quem esteve conosco na live das mães? A primeira pessoa com quem o bebê entra em contato, quem é? Tirando o médico, tirando as enfermeiras, tirando um possível anestesista que esteja por ali. Qual a primeira pessoa com quem o bebê entra em contato assim que ele nasce? Eu não vou continuar enquanto você não me disser quem é a primeira pessoa com quem o bebê entra em contato. Alguém precisa me dizer quem é. A mãe! Muito bem! Quem disse foi a Fer Dental. Fer Dental. Muito bem. É a mãe. Primeiro contato do bebê é com a mãe. E esse contato vai determinar muita coisa boa, muita coisa bacana, muita coisa feliz. As pesquisas mostram que a imunidade do bebê é outra, a felicidade do bebê é outra, o gosto pela vida é outro quando ele entra em contato com a mamãe. Imediatamente após o nascimento, nasceu, bota no colo da mãe, corta o cordão umbilical na sequência. Mas nasceu, cola o bebê na mãe. Essa é a ideia. Não é? Isso dá vida, energiza o bebê, fortalece o bebê. O bebê cresce melhor psicologicamente, emocionalmente, fisicamente também. E nós costumamos falar que a segunda pessoa com quem o bebê entra em contato, é claro que ali toda uma equipe hospitalar, uma equipe médica, de parturientes, né? A equipe está toda ali. Mas a segunda pessoa, para nossa reflexão, com quem o bebê entra em contato, quem é? Primeira pessoa é a mãe, a segunda pessoa é o pai. Segunda pessoa com quem o bebê entra em contato é com o pai. Porque nós não estamos falando de contatos fortuitos. O contato da parteira que pega o bebê, corta o cordão umbilical, põe no bercinho, põe no colo da mãe. A gente fala de contato para a vida. Então, a segunda pessoa com quem o bebê entra em contato para a vida, normalmente é o pai. É a figura paterna. Eu estou falando do ponto de vista da família tradicional. Eu sei que há outros formatos de família. Eu estou bem ciente disso. Eu tenho pacientes que vivem em outro formato de família e eu os atendo com profissionalismo, com respeito, com carinho. O meu profissionalismo está acima de qualquer outra questão, mas estou falando do ponto de vista da família tradicional, você entende? Segunda pessoa é o pai. E esse contato com a figura paterna, ele vai perdurar tanto quanto o contato que o bebê teve com a figura materna. O contato com a mãe, a influência do contato com a mãe, acompanha o ser humano até os seus 70, 80, 90 anos, 100 anos, até que finalmente ocorre a falência múltipla
de órgãos. O contato com o pai também. Porém, ambos têm funções diferentes na formação da psique, na formação da estrutura mental do ser humano. Mais para frente, vamos falar sobre o papel da fisiologia do próprio bebê, a genética do próprio bebê e sobre as influências pré-natais. Mas hoje estamos falando do pai. O pai é a segunda pessoa. Nós falamos, quando conversamos sobre a figura materna, que a mãe ela é responsável por dar para o bebê o princípio do prazer. O que é isso? A mãe ensina a criança que é bom viver, que é gostoso viver, que é bacana viver, que o banho é gostoso, que o leite é quentinho, que o colo é afetuoso, que o bercinho está bem preparadinho para ele, bem cheirosinho, que tem estrelinhas no teto. O bebê vai associando isso à mãe. Porque sempre que ele está em contato com essas coisas boas, a mãe está ali conversando com ele. Então, se cria o que o Winnicott, lembra, o psiquiatra? Ele disse que a mãe se torna na mãe ambiente. O ambiente que a mãe cria para o bebê é o ambiente que o bebê vai receber para a sua vida psíquica. Mas o bebê começa a crescer e vai se desenvolvendo. E nos primeiros ano e meio, 2, 3, a figura da mãe é quase que única. A mãe é quase que onipresente para o bebê. Lembra do babysauro que nós mencionamos? Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. Porque para o bebê, tudo que não é a mamãe é o quê? Perigoso. Tudo que não é a mamãe é complicado. Você aí do Mente Quântica que está me acompanhando, preste atenção nisso. Para o bebê, nos primeiros 2, 3 anos, tudo que não é a mamãe, tudo que não faz parte da mãe, é sinal de perigo para o bebê. Mas dos 3 anos em diante, o bebê já começa a entrar em contato com a realidade. Ele já está andando, ele está engatinhando, ele vai pela casa, ele vai explorando o quarto, a sala, a cozinha, sai para o quintal e ele começa a entrar em contato com os perigos que o mundo oferece. Ele começa a entrar em contato com os perigos da sociedade. E quando isso acontece, entra a figura paterna. Entendeu? Você aí do Mente Quântica e você do Psi Elias Pereira. A figura paterna entra na figura do bebê para determinar o princípio da realidade. O bebê vai lá colocar o dedinho na tomada, mamãe diz não. O bebê vai botar o dedinho na tomada, a mamãe diz não. E enquanto a mãe diz não, o bebê vai colocando a mão. E as pessoas estão estudando porque isso acontece dessa maneira. Até que uma hora a mãe diz assim, eu vou chamar seu pai. E quando o bebê vai pôr o dedinho, o pai diz não. E o bebê retira o dedinho da tomada. Possivelmente o timbre de voz do pai, o tom de voz do pai, a impetuosidade da voz do pai, está educando o bebê. Então, o pai traz o princípio da realidade. Para o bebê, ele mamaria o dia inteiro. Mas na figura do pai está a censura. Por exemplo, à noite, antes do pai chegar, o bebê está na cama da mamãe junto com a mamãe. Tá certo? Ele está lá. Princípio do prazer, a mamãe está aqui, eu estou feliz, está tudo certo. De repente alguém entra pela porta do quarto e diz, cai fora daí que eu vou deitar. E quem é essa figura? Você aí do Mente Quântica. É a figura? Sim, é a figura paterna. E essa figura paterna, ela começa a estabelecer o princípio da realidade e o princípio do dever.
O pai passa a ser uma figura de censura. Por isso que Lacan, um médico francês, psicanalista também, ele cunhou a expressão o não do pai. Aquilo que é para dizer não para a criança, a família convencionou que quem vai dizer esse não para a criança? É a mãe? Não. É o irmão mais novo? Não. É o irmão mais velho? Não. Quem vai dizer o não para a criança? O pai. A figura paterna. E às vezes nem sempre é o pai que diz o não. Às vezes é a mãe mesmo. Às vezes é um irmão. Às vezes é um tio. Às vezes é o avô. Mas a criança vai internalizando a figura paterna como figura de autoridade, como figura forte, como figura que impõe limites às suas atividades. E você sabe, queridos, você do Mente Quântica, note aqui, a criança precisa de limites. Os estudos mostram que um dos motivos, uma das questões estudadas para o advento de uma psicose é a ausência do limite na infância e ligando esse limite à figura paterna. Eu não estou dizendo que criança que cresce órfã será psicótica, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a falta do limite. E o limite está ligado à figura paterna. Você já percebeu que pessoas que têm algum transtorno emocional, algum transtorno mental, é fácil perceber a sua noção de falta de limite. Ela fala com você quase que ela fala com você a 2 palmos do seu nariz. Não tem noção de limite. Ou então ela conversa com você muito de longe. Nem para o diálogo ela tem noção de limite. E para a criança vai internalizar, você do Psi Elias Pereira e do Mente Quântica, a criança vai internalizar que quando se fala de limite, está se falando da figura paterna. Mimoseia está conosco no canal Mente Quântica. Eu não tinha falado ainda da Maria Cladisby. Maria Cladisby. Ok? Respondeu a pergunta que eu fiz anteriormente, dizendo que era o pai. Muito bem. Está conosco a Inês Dantas também, aqui no canal Mente Quântica. Bem-vinda. Vanilda Folive. Acabou de entrar. Que bom que você está conosco. O Ademil de Barreto. Não sei se é de Barreto ou se é de Barretos. O bom é que está conosco. E fica conosco aqui até o final. Eu vou terminar 5 minutinhos antes, porque eu preciso entrar ao vivo numa outra live com uma cidade aqui do interior de São Paulo para fazer uma homenagem aos pais que eles estão fazendo lá. E eu vou apresentar algumas ideias do que nós estamos conversando aqui também lá. Então eu vou terminar uns 5 minutinhos antes. Tudo bem? Então vimos que o pai apresenta o princípio da realidade, o princípio do dever, e o pai apresenta o mundo para a criança. A mãe apresenta o prazer para a criança. A mãe, você do canal Mente Quântica, a mãe apresenta os relacionamentos para a criança. E diz a ela o quanto é bom viver, o quanto é bom existir. A mamãe diz que ama, pega no colo, dá beijo, faz afago, faz carinho. E tudo isso vai fortalecendo a autoestima da criança. Alguém diz que quem ouve da mãe constantemente, dizendo que ama e que é importante, raramente vai fracassar na vida. A importância da mãe. Mas o pai, ele apresenta o mundo à criança. O pai é aquele que apresenta os perigos para a criança. O pai é aquele que ou leva a criança para a realidade do mundo externo, ou traz a realidade do mundo externo para perto da criança.
E cedo na vida, a criança começa a ter uma admiração muito forte pelo pai. Ela começa a ter uma espécie de idolatria pelo pai. Ela começa a ver o pai como uma figura meio que endeusada. Ela vê a mãe como uma figura de carinho, de mimo, uma figura afetuosa, amorosa. Mas o pai, ela vê como uma figura que está no pedestal, uma figura de autoridade. Para a criança, o pai é o grande provedor, ainda que não seja. Ainda que o pai esteja em desemprego, com a criança em casa, no isolamento social, ajudando a criança na tarefa doméstica, e a mãe esteja trabalhando, a criança vai internalizar que o pai é o provedor. Por quê? Herança da cultura. Porque muito provavelmente é o pai que vai tomar as decisões sobre os gastos na vida financeira. A Inês Ofélia acabou de entrar, dizendo um joia pra gente, dizendo boa noite, bem-vinda você, que bom ter você aqui conosco no canal Mente Quântica. E que bom ter você também aí no canal Psi Elias Pereira. O que acontece quando a criança está crescendo e, por exemplo, ela percebe que o pai traz alguns vícios para o dia a dia da família? Vamos supor que o pai faz uso do tabaco, que é um pouco mais raro hoje, mas existe, que o pai usa álcool, que o pai faz uso das drogas ilícitas. Vamos supor que essa criança já está com 5, 6, 7 anos, ela percebe que o pai faz uso da pornografia, ela percebe que o pai tem vícios. Para a criança, o modo de viver é como o pai vive. E não importa como o pai vive, se é moral ou não, se é correto ou não, se é direito ou não, se é bacana ou não, se é funcional ou não, se dá certo ou não. Para a criança, o papai representa tudo aquilo que ele deseja ser na vida. Ele quer ser alto como o pai, grande como o pai, forte como o pai. Outro dia eu ouvi uma frase muito bacana e muito verdadeira. O mundo foi criado por adultos e para os adultos. Você já parou para pensar o sofrimento de uma criança de 4, 5 anos quando chega perto da mesa? É como se você chegasse perto de uma mesa com 2 metros de altura. O que você consegue pegar? Você só consegue ver o tablado da mesa. Essa é a vida da criança. Quando uma criança chega perto de uma cadeira e tem que subir, escalar a cadeira, porque a cadeira foi preparada para o adulto. Fogão. Vamos supor que a criança queira mexer em alguma coisa que está em cima do fogão. Que dificuldade, porque o fogão é muito alto. Foi feito para o adulto e não para a criança. Então, o pai, ele vai determinando para a criança como ser na vida, como existir na vida, como funcionar na vida. A criança já aprendeu o princípio do prazer com a mamãe. Agora, com o pai, ela está aprendendo como é que ela vai viver. A influência desse contato com o pai vai perdurar na vida dessa criança ao longo das décadas da vida dessa criança. Há coisas que uma criança vai vivenciar com seu pai que ela não vai lembrar, mas que ela vai sentir ao longo da vida. Vamos supor que o papai pega a sua criança de 3, 4 anos de idade e vai dar um passeio no parque. Dá um passeio, anda, caminha, compra um algodão doce, compra uma bexiga, compra um docinho delicioso, compra um sorvete, depois volta com a criança para casa. A criança aprendeu um momento gostoso com a figura paterna.
Quando ela crescer, ela pode se esquecer, e provavelmente vai, dependendo da idade, ela vai se esquecer desse sair junto do pai. Mas sempre que ela andar por uma praça e ver um algodão doce, ver um pipoqueiro, ver um sorveteiro, ela vai ter um sentimento gostoso, ela vai ter um sentimento feliz, ela vai ter um sentimento de... Posso inventar uma palavra aqui? Eu adoro inventar palavras. Ela vai ter um sentimento de gostosidade. Ela vai se sentir bem. Por quê? Ela não lembra, mas ela fez um passeio com o papai num lugar parecido com aquele. E o seu inconsciente vai lembrá-la disso. Pais, não desprezem o contato com seus filhos. Eu sei que hoje é dia dos pais, é o dia de homenagear os pais. Mas eu quero lembrar você, pai, não despreze o contato contínuo, cotidiano, diário com seu filho. Situações semelhantes que ele experimentar na vida, ele não vai esquecer jamais. Não vai esquecer o contato que teve com você jamais. O pai também é o padrão de caráter para os filhos. Questões ligadas à moral, à ética, à honestidade, ao fazer as coisas corretas, respeitar os adultos, não falar de boca cheia, esperar o outro falar para depois você falar. A criança vai aprender isso com a figura paterna, normalmente. A mãe também vai falar, a mãe também vai dizer, mas a criança vai internalizar quando? Quando o pai falar. E você deve estar perguntando, mas Elias, por que isso? Por que com a figura paterna? Você não tem que perguntar para mim, porque não foi eu que criei a natureza. Eu não sou o criador. O criador fez assim, a natureza funciona assim. A figura paterna, a presença do pai, já é uma presença de autoridade para os filhos, ou para o filho. A Inês Ofélia está dizendo gratidão, gratidão também a você por estar aqui conosco. Você está no canal Mente Quântica junto com a Maria Geni Fortunato. Muito bem, você colocou seu nome inteiro, não é? Maria Geni Fortunato. Que bom estar com você aqui, viu, Maria Geni? É ótimo ter você conosco aqui. O Márcio Canhamero está dizendo quebra de paradigmas. Preciso entender um pouquinho melhor o que você está tentando colocar. Se colocar mais uma frasezinha aí embaixo, eu já volto aí e menciono você novamente. O pai também determina os limites, como já falamos, e o pai é referência de autoridade e oferece segurança material. O pai que oferece segurança material. Normalmente, quando a família vai sair de carro, quem é que dirige? Mais uma vez, estou falando da família tradicional, tá bom? Reconhecendo plenamente outros modelos familiares, mas estou falando do ponto de vista de uma família específica, que é a família tradicional, não é? Então, o pai oferece segurança material, o pai está dirigindo o carro. Então é o papai que dirige, o papai é que é autoridade. O papai que está levando a gente na festa. Não é? E quando às vezes o pai dá uma barbeiragem, tenta fechar alguém, ou alguém fecha o papai e o papai sai, consegue escapar, e a mamãe se desespera e diz, meu bem, não faz isso, toma cuidado. A criança entende que a mãe está pedindo socorro para o pai. E ela entende, opa, quem manda aqui é o pai. Quando a mãe chega e diz para o marido, fulano, nós precisamos de tanto para comprar tal coisa. A criança pensa, opa, quem manda na grana aqui é o pai. Vamos supor que à noite estão em casa, 10h30, 11 horas, e houve um barulho do quintal, alguma coisa, e alguém precisa sair para ver o que está acontecendo, e a mulher olha para o marido e diz, você escutou isso? O que está acontecendo? E o pai sai para ver o que está acontecendo, a criança pensa, opa, quem controla e quem manda nisso aqui é o pai. Então,
O pai, ao oferecer segurança material da maneira mais subjetiva possível, é internalizado pela criança. A Milka Petris está dizendo, primeira vez que estou visualizando live e adorei. Que bacana, que bom que é a primeira vez que você está vendo uma live e caiu justo aqui na nossa live. Muito prazer, eu sou Elias Pereira, sou psicólogo clínico, atendo em Hortolândia, pertinho de Campinas, São Paulo, e atendo online também para todo o Brasil e para o mundo todo. É bom ter você conosco. Que bom que é a primeira live que você vê e que bom que é justamente a nossa live. Eu me sinto muito feliz e muito honrado com isso. Nós temos aqui a Dani Freitas. Estou tão encantada com tudo isso que me recordo ao ver meu pai herói. E hoje minha filha vê tudo isso com o Onésimo, um grande pai. Muito bem! Testemunho maravilhoso da Dani. Não é? O pai é realmente uma figura heróica para os filhos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você aí do Mente Quântica. Ainda que o pai não seja uma figura heróica, ainda que o pai não seja uma figura heróica, para a criança, o pai será a figura heróica daquele período. Ele pode vir a entender outras coisas quando for adulto. E quando for para uma terapia, talvez, ou aprender com a mãe ou com alguém, que o pai não foi tudo aquilo que ele pensava. Mas enquanto ele vivencia tudo aquilo, o pai é o grande herói. Ah, agora entendi, Márcio. Quebrando paradigmas sobre o pai em relação à mãe. Muito bem, é isso mesmo. Cada um no seu papel, cada um cumprindo sua função, para que o menino e a menina, para que os filhos tenham uma mente forte, sadia, equilibrada, uma performance psíquica, psicológica, certeira, assertiva, equilibrada. Com os filhos, aliás, com o pai, os filhos aprendem a assertividade. Essas coisas ligadas à energia, à força, ao enfrentamento, ao sair pela manhã para ganhar o pão de cada dia, a criança vai internalizando isso. E tudo isso é muito maravilhoso para ela em relação ao pai. Lug Dagma, canal Mente Quântica, bom ter você conosco também. Que bom que você está aí. Você sabe que existe um filme, eu não me lembro o nome do filme, mas eu vou dar a sinopse. É sinopse ou sinapse? Não, é sinopse. Sinapse é o que acontece na mente. Eu acho que o nome do filme é Hoover, que conta a história de Edgar Hoover, fundador da CIA. Ele criou os primeiros protocolos da CIA. Ele criou os primeiros protocolos para proteger autoridades da CIA. Ele enfrentou o Senado americano para defender a criação da CIA. Ele lutou e conquistou orçamento para criar a CIA. E tornou-se o primeiro diretor da CIA e por décadas foi diretor da CIA. Por que eu estou dizendo Edgar Hoover? Porque ele disse assim: eu não conheço nenhum jovem delinquente que tenha sido um bom amigo de seu pai. Edgar Hoover disse: eu não conheço nenhum jovem delinquente que teve o pai como o melhor amigo. Não conheço. Pais, amizade com seus filhos. Se você for amigo do seu filho, quando você tiver 80 anos, seu filho vai ter 48, 50, ele vai te obedecer com reverência ainda, porque você foi o grande amigo da vida dele.
Carinha 2020. Carininha, olá Carininha 2020. Oi Márcio, obrigado pela iniciação da live, amigo. Pela indicação. Agora entendi. A Carininha está agradecendo ao Márcio pela indicação da live. Ótimo, muito bem Márcio. É isso aí. Convide alguém que você acha que vai se beneficiar. Nós temos encontros todo domingo às 7 da noite e encontro todas as quintas, à 1h da tarde, falando sempre sobre saúde mental. E hoje estamos falando sobre pais. Foi feita uma promoção numa penitenciária americana, no Dia das Mães. E eles colocaram no Dia das Mães vários cartões em cima de uma mesa enorme para os detentos mandarem alguma mensagem para as mães. Eles colocaram rapidamente, sumiram os cartões. Os detentos vieram, escreveram mensagem para as mães, botaram o endereço, ganharam o selo da empresa e foi despachado para as mães. Aí a empresa disse, opa, vamos fazer isso com os pais também. Vamos entrar para a história. E no Dia dos Pais, botaram uma mesa grande com uma série de cartões para o Dia dos Pais. Os detentos passavam por perto, olhavam, pegavam na mão, liam, viam o que estava escrito atrás, colocavam o cartão em cima da mesa e saíam. Por quê? Precária relação com os pais. Alguém pode estar pensando, você está falando muito mal de pai, Elias. Não, ao contrário, queridos. O que eu estou dizendo para você, pai, é que você faça igual sua mãe faz. Agarre seu filho todo dia, aperta, beija, diz que ama, diz que gosta, sai para passear sozinho, você com seu filho. Cria uma relação de intimidade com seu filho ou com sua filhinha. Já estou seguindo o perfil, Carininha 2020, muito bem. Maria Trevisan também está sempre conosco e está sempre lá no perfil a Maria Trevisan, bate cartão lá. Hudson Lucena acabou de entrar, muitíssimo bem-vindo aqui no Psi Elias Pereira. Luiz Costa 759 no canal Mente Quântica. 4 Ventos Terapêuticos também está conosco, com 2 butucos de olho desse tamanho, observando a gente aqui para aprender, não é? Muito bom! E para transmitir também, isso é importante. Tamires Maria também está conosco, dando o seu joinha. Estamos entrando na parte final da nossa conversa sobre a importância do pai para a psique das crianças. Uma outra coisa, eu quero pensar que boa parte das pessoas que me ouvem aqui, pelas características do nosso país, a maioria é cristã, não é? Exceto os livres pensadores, os ateus, os agnósticos, não há problema. Mas há um grupo grande de cristãos aqui e que frequentam alguma igreja. Igreja católica, igreja batista, igreja metodista, igreja adventista, Brasil para Cristo, uma igreja que o pastor lá no bairro que você mora abriu e você começou a frequentar. Você sabia que a visão que o filho tem do pai vai determinar a visão que ele terá de Deus? A visão que o filho tem do pai determinará a visão que ele tem de Deus. Por exemplo, a criancinha vai na escola dominical. Na escola dominical, o professor diz assim, agora nós vamos orar. E o nome da nossa oração é fazer Papai do Céu. Junta as mãozinhas, crianças. Ou na escola sabatina, ou dominical. Juntar as mãos e fazer Papai do Céu. Na hora da refeição em casa,
Algumas famílias fazem isso, é hora de fazer, falam para as crianças, Papai do Céu. A criança vai crescendo, e à medida em que ela cresce, ela descobre que há um ser superior lá em cima. Estou falando das famílias cristãs. Né? Ela descobre que há um ser que tudo criou, que é o designer inteligente, que tudo criou, que alguns o chamam de Deus, mas que a maioria prefere chamá-lo de pai. E nesse momento dá um nó no cérebro da criança. E ela diz, opa, 2 pais? Um aqui e um lá em cima? E para a criança, a visão que ela tem de Deus não diferencia em nada a visão que ela tem do pai. Tamanha a responsabilidade do pai. Pai, você é quem determina na mente da criança como é a figura de Deus. Aí você poderia mandar alguma pergunta aí para mim. Existem exceções? Claro que há exceções. Sempre há exceções. Há exceções para todas as situações, tanto nas ciências exatas, quanto nas ciências sociais, quanto na religiosidade. A criança pode ser muito religiosa sem a figura paterna. E ela pode, com a figura paterna, mostrando o correto e o direito, ela pode decidir que quer ter a vida que ela quiser depois, quando ela crescer. Ela pode até decidir que quer ter uma vida louca, se ela quiser. E aí? O que nós falamos aqui, queridos, é o consenso. É o que costumamos ler. É o que ouvimos no consultório. É o que ouvimos no consultório. É o que vemos aqui. E é isso que trazemos para você. Kelly Miranda também está conosco, no Psi Elias Pereira, e a Ilza Pimenta, no canal Mente Quanta, no canal Mente Quântica. Teca Uniformes, no canal Mente Quântica, também está conosco. Seja muitíssimo bem-vinda. Luiz Costa, acho que já falamos, mas é sempre bom falar. Luiz Costa está aí firme com a gente, aprendendo para poder ensinar. Sempre aprendendo para sempre poder ensinar. No universo cristão do Brasil, a maioria das igrejas são geridas por homens. Algumas igrejas têm pastoras, presbíteras, né? Tem diaconisas, mas a maioria das igrejas são geridas por homens, que são os sacerdotes dessas igrejas. Cada uma dá um nome: bispo, pastor, reverendo e por aí vai, padre. O pai, na cultura brasileira e latina, na cultura latina, o pai é o sacerdote da família. Mas eu tenho observado no meu consultório um fenômeno. Um fenômeno que eu quero dividir com você. Ana, mãe do Noah, está aí conosco, continua firme. Peitologia, ok, peitologia entrou. Muito bom ter você conosco. Lugdagma, que bom ter você conosco aqui no Mente Quântica. Mas eu falava que no mundo latino, o pai é o sacerdote da família. Mas no meu consultório, eu observo que quem é o responsável pela religiosidade das famílias, quem são? Adivinha? A responsável pela religiosidade nas famílias brasileiras e latinas são as mulheres. E se você for em qualquer igreja, você vai ver que a maioria são mulheres.
os pais estão perdendo uma grande responsabilidade de tornarem sacerdotes em suas famílias. Mas eu penso que é muito especial que as mães sejam as sacerdotisas. E eu penso que devem continuar sendo. Na falha do masculino, na falha da masculinidade, que as mães assumam o papel e que conduzam bem seus filhos no caminho da ética, do direito, da moral, da religiosidade, daquilo que deve e daquilo que não deve. Até que uniformes concordando, as mães. Matilde e Cleuber, se puder, salva essa live. As lives ficam salvas sempre no canal Mente Quântica, no canal Psi Elias Pereira do Instagram, e eu também coloco no meu YouTube, que tem o nome do meu perfil no Instagram, que é PSI Elias Pereira, Psi Elias Pereira. E assista depois dessa live, junto com a anterior, onde eu falei sobre o papel das mães. É isso, queridos. Eu quero concluir, finalmente, a nossa conversa de hoje, uma conversa muito proveitosa, muito gostosa, dizendo uma frase do Véi Chico. Quem é o Véi Chico? O Véi Chico era o meu velho pai. Francisco Pereira da Silva, pernambucano de Garanhuns, saiu de lá com 16 anos, veio para São Paulo, se casou, teve seus filhos e nós o sepultamos em 2012. Ele tinha uma frase assim: costume de casa sai à praça. E é por isso que ele em casa nos criava de maneira rígida, firme. Porque ele dizia, costume de casa sai à praça. A Ana Lívia está dizendo, feliz Dia dos Pais, doutor Elias. Muito obrigado, Ana Lívia. Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração o seu feliz Dia dos Pais. Eu quero ler duas frases para concluir, tá bom? Uma diz assim, os filhos mal governados, que não são ensinados a obedecer e a respeitar, se unem ao mundo e tomam o pai pela mão, pondo neles um freio e levando-os onde bem lhes parece. Filhos que controlam os pais. Isso está no livro Orientação da Criança, página 277. Eu quero ler uma última frase para concluir. Nem crianças, nem bebês, nem jovens devem ouvir uma palavra impaciente do pai, da mãe ou de qualquer membro da família, pois muito cedo na vida recebem as impressões e aquilo que os pais fazem deles hoje serão eles amanhã e no dia seguinte e no imediato. As primeiras lições impressas na criança raras vezes são esquecidas. Podem estar sepultadas, mas raras vezes são obliteradas. Freud já nos ensinou isso. O inconsciente. E eu quero terminar lembrando. Pai, no dia que você não existir mais e for dessa para melhor, você vai continuar existindo no inconsciente do seu filho e da sua filha. Seu filho e sua filha internalizam a paternidade e vão levar você para sempre. E um dia, pai, quando você não existir mais, seus filhos terão dificuldades e lutas e angústias na vida. E eles terão que ser pais deles mesmos. E o único parâmetro que eles terão para ser pais deles mesmos é quem? É você. Então é você quem vai determinar as decisões que seus filhos tomarão com 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 anos de idade. Parabéns, pais. Parabéns pelo seu dia. Eu também sou pai, tenho um garoto de 18 anos
e sou muito feliz por ser o pai do Guilherme. E finalmente, mencionando aqui, Márcio Canhamero dizendo gratidão, o Silas acenando, Silas 2.8 dizendo um abraço, doutor Elias, no canal Mente Quântica, Luana Patrícia 14LC, que nome bacana, parece senha. Decorar isso não é fácil, mas você consegue, porque afinal de contas é como você se identifica, né? E ela manda 2 olhinhos de coração ali. Eu adoro esses olhinhos de coração e eu entendo perfeitamente que é um sinal de carinho e de afeto para comigo. Muito obrigado por tudo. Obrigado você do canal você do Psi Elias Pereira. Muito obrigado você do canal Mente Quântica. A Alzira Pimenta dizendo gratidão. Muito obrigado a você, Kênia Bastos, querida, por abrir esse espaço para nós conversarmos e falar sobre saúde mental. Voltaremos na quinta-feira, à 1h, quando falaremos sobre os borderlines. Borderline é uma das doenças psiquiátricas mais difíceis hoje em dia. E nós vamos falar sobre isso na quinta-feira, à 1h. Um forte abraço para você, Psi Elias Pereira. Forte abraço para você, aqui do canal Mente Quântica. A gente volta a se falar. Agora eu vou iniciar o processo de desligamento disso aqui. Alguns vão me acompanhar ainda, alguns estarão por perto, outros já terão saído. Deixa eu encerrar aqui também. Encerrando aqui. Encerrar o